Olá, enfim chegamos à aula 5, a última aula da nossa disciplina de metodologia do trabalho científico. Eu sou a professora Gisélia, sou professora de História, bacharel em História, mestre em Sociedade, Tecnologia e Meio Ambiente. Nessa aula nós trabalharemos os diferentes tipos de trabalho científico. Só para recordar, nós vimos na primeira aula os fundamentos básicos da ciência, a história da ciência, o conceito de ciência, quando surgiu o conhecimento dito científico. Na segunda aula nós trabalhamos o método científico e suas características, o que é método, os tipos de método, as características de cada um dos métodos. Na aula 3 nós vimos o que é pesquisa, então o conceito, as finalidades, os tipos de pesquisa. Na última aula, na nossa aula anterior, nós vimos como elaborar um projeto de pesquisa e hoje nós veremos os diferentes tipos de trabalhos científicos, ok? Vamos lá? Bom, nessa aula, nossos objetivos serão conhecer os diferentes tipos de trabalhos acadêmicos, lembrando que trabalho acadêmico são todos os trabalhos que nós realizamos dentro de uma IES, de uma instituição de ensino superior. Uma vez que nós entramos para a academia, uma vez que nós entramos aqui na universidade, nós desenvolvemos vários tipos de trabalhos. E são esses trabalhos que nós denominamos de trabalhos acadêmicos. E vamos conhecer também os aspectos gráficos de um trabalho acadêmico. Já de antemão, eu digo a você que esses trabalhos, eles devem ser apresentados a partir das normas ou das normatizações definidas pela Associação Brasileira de Normas e Técnicas, a famosa ABNT, ok? Então vamos lá. Todo trabalho acadêmico, ele tem que ser escrito, redigido a partir dessas características que eu apresento para vocês. Primeira coisa, ele tem que ser marcado pela impessoalidade. Então, o que é? Eu não posso atribuir ao meu texto, tá, marcas da linguagem oral ou marcas pessoais ao meu texto. Por isso que ao redigir, eu sempre redijo na terceira pessoa. Exemplo, entende-se que a violência escolar, compreendemos que a violência escolar está fundamentada, podemos definir violência como sendo uma ação praticada, por isso que o verbo, o texto em geral, ele não é escrito na primeira pessoa, ele é escrito na terceira pessoa, exatamente para atribuir essa característica de impessoalidade. Então, todo texto científico, ele tem que ter essa característica, a redação, impessoalidade, redação na terceira pessoa, objetividade, porque o texto a ser produzido dentro de um trabalho é um texto científico e como todo trabalho científico, ele tem que ser objetivo e não ficar a cargo da minha subjetividade. A linguagem, ela tem que ser científica, então eu não posso encontrar no meu texto traços de oralidade, muito menos traços que me remeta a senso comum. Então, a linguagem ela tem que ser científica, eu tenho que fazer obrigatoriamente o uso da língua, da norma padrão da língua portuguesa. Então, eu não posso colocar no meu texto, expressões coloquiais, eu tenho que me ater ao uso da norma padrão da língua e evitar referências pessoais. Por exemplo, eu penso que, eu acho isso, na minha opinião, na minha experiência. Então, quando você for redigir um texto, independente se é um artigo, um paper, uma dissertação, uma tese, ou mesmo um texto que o professor, peça em qualquer texto acadêmico, se é acadêmico, é científico. Se é científico, tem que ter todas essas características. Impessoalidade, ser redigido na terceira pessoa, objetividade, usar uma linguagem científica, usar a língua padrão, a norma padrão da nossa língua e evitar referências pessoais, tá bom?
todo e qualquer texto produzido na academia. E aí nós temos vários tipos de trabalho acadêmico, tá? Por exemplo, o trabalho didático. Esse trabalho didático é o trabalho produzido no dia a dia, né? Nós pegamos como exemplo aqui, como referência, Silva 2010, que foi classificando alguns tipos de trabalhos que são desenvolvidos dentro da universidade, dentro de uma instituição de ensino superior, tá? Veja só, realizado pelos alunos nas diversas disciplinas dos cursos universitários, com o objetivo de desenvolver o senso e a prática da pesquisa e da argumentação, além de servir para fixar conteúdos estudados. São aqueles trabalhos que nós, professores, solicitamos no nosso cotidiano, né? Deve ser resultado de pesquisa prévia. Olha, o mesmo rigor que eu uso para escrever uma dissertação de mestrado, eu tenho que usar no meu trabalho do dia a dia, nesse dito trabalho didático. Deve ser resultado de pesquisa prévia, jamais apenas inspiracional. Então, esse trabalho não pode ficar à mercê, tá? Do que um aluno, do que eu penso sobre determinada coisa, porque se o conhecimento é científico, ele é racional, objetivo e sistemático. Saído da própria cabeça, sem preocupação com a demonstração lógica do assunto. Então, esse trabalho do dia a dia, que nós chamamos de trabalho didático, ele tem que ser feito com o mesmo rigor científico dos demais trabalhos, como uma resenha crítica. A resenha crítica, ela é um resumo, só que é um resumo com a posição da pessoa que faz o resumo, né, a análise da pessoa acerca do tema ou da obra que ela está resumindo, tá? Então, a resenha crítica é sinônimo do resumo crítico. É o resultado da apreciação avaliativa pessoal sobre uma obra qualquer. Nesse trabalho, acompanhe comigo, você deve apresentar as principais teses do autor lido, além de dialogar com ele, concordando ou discordando. É aqui que entra a crítica. Quando você concorda ou quando você discorda do autor, você transformou o seu resumo em um resumo crítico ou numa resenha crítica, fazendo comparações com a realidade presente, etc. É muito utilizado nas disciplinas teóricas dos cursos de graduação como recurso metodológico para envolver o aluno na busca de fundamentação, tá? Então, nos cursos da área das ciências sociais, na área das linguagens, né, curso de literatura, de língua portuguesa, ou literatura estrangeira, um curso de história, geografia, enfim, se usa muito esse trabalho, que é a resenha crítica. Você lê a obra, você vai apresentar os principais pontos, as principais ideias defendidas pelo autor, as principais teses, e vai se posicionar de forma contrária, né, ao do autor ou concordando com o autor. Isso aqui leva ao nosso crescimento intelectual. Depois, o projeto de pesquisa. Nós vimos como montar um projeto de pesquisa, as etapas, né? Primeiro eu problematizo, aí eu vou criar as minhas hipóteses, meus objetivos, aí eu vou escrever, vou apresentar o meu tema, vou apresentar a justificativa da minha pesquisa, vou definir minha metodologia, os instrumentos, enfim. Nós aprendemos como fazer um projeto de pesquisa. Se você ainda não viu, volte na aula anterior, que lá você vai ver como montar um projeto de pesquisa, né? É o planejamento prévio da pesquisa. E esse projeto de pesquisa, ele pode ser feito tanto para uma pesquisa de pequeno porte, como uma pesquisa de maior porte. Então, a pesquisa ela pode ser feita dentro de uma disciplina apenas, ou ela pode ser feita no final do processo, né, que vai resultar no seu TCC. O artigo científico, o artigo é um texto no qual se discutem, e aí às vezes tem muitos alunos que não conseguem entender, né, o objetivo do artigo, as características de um artigo científico. Eu gostaria de deixar claro que o projeto de pesquisa, quando eu faço o projeto e parto para a execução, no final eu tenho que apresentar os resultados. Esses resultados, ele vai ser apresentado ou em forma de artigo científico, ou em forma de dissertação, em forma de uma tese, em forma de um relato de experiência. Então, o artigo pode ser um artifício, tá?
um tipo de trabalho acadêmico que resulta de um projeto de pesquisa. Então, veja só, acompanhe comigo. É um texto no qual se discutem resultados de pesquisa científica, devendo envolver o objeto pesquisado, os métodos e as técnicas de pesquisa, os resultados e as conclusões que se chegou. Seu objetivo é a publicação em periódicos. O que é periódico? São revistas. Revistas científicas, tá? Ou em congressos. Então, veja bem, quando eu faço o projeto de pesquisa e desenvolvo a minha pesquisa, eu vou apresentar os resultados da minha pesquisa, eu posso apresentar em forma de artigo científico, tá? O relatório técnico científico, que é um documento em que se relatam os resultados de pesquisas realizadas ou em andamento, normalmente exigido de alunos ou de pesquisadores. Então, eu fiz o projeto, desenvolvi minha pesquisa. Eu posso apresentar essa pesquisa em forma de relatório técnico ou transformá-lo em um artigo, tá bom? Ensaio. Trata-se de um texto elaborado a partir de estudos mais extensos que aqueles de trabalhos didáticos. Então, quando eu elaboro um ensaio, esse ensaio exige de mim muito mais leitura, muito mais tempo, muito mais dedicação. O ensaio é mais importante que aquele trabalho acadêmico do dia a dia? Claro que não. O ensaio é mais importante que um artigo? Claro que não. Não existem trabalhos mais importantes ou menos importantes. Todos os trabalhos acadêmicos são importantes. O que leva à diferenciação são aos objetivos, né? O meu objetivo, o objetivo do professor, o seu objetivo é que te leva a optar por um ou por outro tipo de trabalho acadêmico. Então, o ensaio em que se expõe ideias, discute-se com autores e defende-se pontos de vista acerca de um determinado assunto. Por que nós estamos dizendo para você que o ensaio ele exige de você mais tempo? Porque exige posicionamento acerca de um determinado assunto. Então, quando um aluno entra para a faculdade, para a universidade, entra no universo acadêmico, né, ele nem sempre ele será capaz de fazer um ensaio, porque um ensaio demanda muitas leituras, tá? Um exercício maior. Por isso que nós começamos os trabalhos acadêmicos a partir desses trabalhos didáticos que nós falamos no início, tá? Não é resultado de pesquisa empírica, aquela pesquisa de campo ou uma pesquisa documental, enfim, tratando de estudo puramente teórico. Então, o ensaio, ele não é resultado de um projeto de pesquisa que já foi executado. O ensaio, ele resulta da análise de trabalhos já realizados, tá? A monografia, daqui a pouco vocês, se não já estão, né, discutindo temas de monografia, como fazer a monografia, é um documento que descreve um estudo minucioso sobre um tema relativamente restrito, tá? Geralmente a monografia, aí cada curso, cada colegiado de curso define como será apresentado o trabalho de conclusão de curso. Em alguns cursos, exige-se que o TCC, trabalho de conclusão de curso, seja apresentado em forma de monografia. Em outros cursos, o TCC ele é apresentado em forma de artigo. Independente se o seu TCC vai ser feito em forma de artigo ou em forma de monografia, nos dois casos, há que se desenvolver primeiro um projeto de pesquisa, o desenvolvimento dessa pesquisa, para depois, né, a apresentação escrita dos resultados em forma de monografia ou artigo. Então, é normalmente exigido por ocasião da conclusão dos cursos de graduação e de pós-graduação em nível de especialização. É também conhecido como TCC, trabalho de conclusão de curso, mas como eu disse, a monografia ela é um pouquinho mais extensa que um artigo, tá? Mas os dois são importantes porque os dois são formas de se apresentar e se discutir os resultados de uma pesquisa realizada. E aí vem a dissertação, que é um trabalho de mestrado. Olha,
Documento normalmente elaborado tendo em vista a conclusão dos cursos de mestrado. Trata-se de um único tema que deve ser discutido em profundidade, demonstrando revisão da literatura existente a respeito, assim como a análise de dados coletados empiricamente, quando for o caso. Exige a orientação de um professor pesquisador da área, né? Como a definição de Silva já diz, a dissertação ela é exigida lá no final do mestrado. A tese, que é um documento que resulta lá no final de um doutorado, exigido nos cursos de doutoramento e de livre docência, trata de uma pesquisa científica em torno de um assunto, tema ou fato ainda não tratado cientificamente. Qual é a diferença da tese para a dissertação e para a monografia? É que a tese ela vai tratar de um assunto que ainda não foi tratado. Tese é a produção de um novo conhecimento. Tá? Então, muitos alunos confundem, né? Alguns acadêmicos dizem assim, nossa, no final do meu curso eu vou ter que defender uma tese. Não, você fará uma dissertação, ou uma monografia, ou um artigo de forma dissertativa, que vai ser o resultado da sua pesquisa. Mas não existe a obrigatoriedade de que seja um novo conhecimento. A mesma forma é a dissertação. Lá no mestrado, o aluno ele vai aprender a ser pesquisador. Ele vai fazer uma pesquisa de forma mais ampla, por isso que ele vai ser orientado, mas não se exige a necessidade da criação de algo novo, diferente da tese. Tese é só lá no doutorado e na livre docência. E aí nós temos as publicações periódicas, né, que nós falamos ainda há pouco. Os artigos, os relatos de experiência, ou dissertações, eles podem ser publicados em jornais ou revistas que circulam nos meios acadêmicos ou no público em geral. Por isso que nós chamamos de periódicos, porque existe uma periodicidade. Então, são revistas mensais, semestrais e, às vezes, até revistas anuais. E quando eu for fazer a apresentação gráfica da monografia, segue o mesmo padrão dos outros trabalhos acadêmicos. Só que, geralmente, durante o meu dia a dia, né, na faculdade, eu não vou apresentar os trabalhos acadêmicos com todos os elementos que compõem um trabalho acadêmico. Isso fica restrito aos artigos, à monografia, à tese e à dissertação. Alguns elementos é bom que você comece a colocar para você já se habituar com esses elementos. É igual às determinações para a apresentação gráfica da ABNT. Você já tem que configurar seu trabalho dentro do que a normatização brasileira exige, porque com o tempo isso vai se tornar uma questão muito natural. Então, nós dividimos um trabalho acadêmico, seja monografia, tese, dissertação ou artigo, em 3 partes. A primeira parte são os elementos pré-textuais, como o próprio nome já diz, antes do texto. Os elementos textuais, como o próprio nome diz, o texto, e os pós-textuais. Os elementos pré-textuais é a capa, a folha de rosto, ficha catalográfica, errata, caso tenha, folha de aprovação, em caso de monografia, dissertação e tese, dedicatória, agradecimento, que são opcionais, você coloca se você achar necessário, o resumo, que é obrigatório com as palavras-chave, sumário, lista de abreviatura, lista de figura, gráficos, quadros e tabelas. O que é obrigatório nesses elementos pré-textuais? A capa, a folha de rosto, que vai identificar seu trabalho, a ficha catalográfica, se seu trabalho for ficar depositado na biblioteca, e só a bibliotecária é que faz essa ficha catalográfica, tá? A errata, a folha de aprovação, dedicatória, agradecimentos, lista de abreviaturas, figura, gráficos e tabelas, é só se o orientador ou você como autor do trabalho julgar necessário, tá? Então, depende do seu orientador e do seu objetivo com o seu trabalho. Então, esses são os elementos pré-textuais, que se dividem em obrigatórios e não obrigatórios.
Aí eu fiz aqui um exemplo de capa. Então, na capa, sempre tem que ter, tá? É regra. Então, eu coloquei aqui um exemplo de capa, né? São elementos obrigatórios numa capa. O nome da instituição, o curso que você está fazendo, o nome completo do acadêmico, o título do trabalho, o local e a data, ok? Isso aqui, toda capa de qualquer trabalho acadêmico tem que ter esses elementos nessa disposição. Coloquei para vocês aqui um exemplo de folha de rosto, que também é padrão, tá? A folha de rosto, ela é importante porque ela vai dizer qual é a natureza do seu trabalho, né? Para que esse trabalho foi feito, a que ele se destina. Então tem o nome completo do acadêmico, seu nome, não precisa colocar o nome da instituição, porque você já colocou lá na capa, o título do seu trabalho, e aí você vai colocar o que é o seu trabalho, a que ele se destina. Veja só, trabalho de conclusão de curso apresentado ao curso de História da Universidade Estadual de Goiás como requisito para obtenção do título de bacharel em História. E aí você vai colocar o nome do seu orientador. E no rodapé, na página debaixo da folha, você vai colocar Anápolis, que é, ou a cidade onde você está, que é o local, e a data. Tá? Se for monografia, dissertação e tese, tem que ter a folha de aprovação, que segue geralmente o padrão da instituição, mas via de regra, né, o nome da instituição, o nome completo do acadêmico, o título do trabalho, o nome da banca, tá? A data e o local com espaço para a data e o local para se atribuir nota. Mas a folha de aprovação, ela vai em casos de trabalhos que vão para bancas. Então, se o artigo ele for submetido a uma banca, eu coloco a folha de aprovação. Mas isso aqui é muito comum em monografias, dissertações e teses, porque passam por banca. Tá? E aí vem os elementos textuais, que é o texto em si. Quais são os elementos textuais? Introdução, a metodologia, os procedimentos metodológicos, o material e os métodos que você utilizou, o corpo do trabalho. Geralmente o corpo do trabalho ele é dividido em capítulos, em caso de monografia, dissertação e tese, ou em subtítulos, geralmente em artigos. E por fim a conclusão ou as considerações finais. Bom, qual é a diferença entre conclusão e consideração final? Alguns pesquisadores não concordam com o termo conclusão por defender aquela ideia de que o trabalho científico ele nunca está concluso. As verdades, elas são provisórias, então sempre tem o que se pesquisar. É aquilo que nós falamos no passado, a pesquisa ela nunca se finda, né? Novas coisas sempre estão sendo descobertas, porque o pesquisador ele sempre está questionando a realidade. Então, o que é verdade hoje pode não ser amanhã. Então, existem alguns professores, alguns estudiosos que não gostam do termo conclusão. E aí, esses preferem considerações finais. Mas você vai encontrar também professores, intelectuais, estudiosos da área que vai dizer que a conclusão é um conceito que pode ser usado porque eu estou concluindo o assunto dessa pesquisa, tá? Então, eu concluí este trabalho. Então, fica a cargo do seu orientador, tá? Ou fica a cargo de você de saber se vai usar ou não o termo conclusão, tá? Então, você escolhe se você trabalha com o conceito de conclusão ou de consideração final. Então, depois, os elementos pós-textuais. Quais são eles? Glossário. O glossário são palavras geralmente desconhecidas do público em geral e ligadas apenas à sua ciência, que você coloca o significado lá no final para facilitar a vida do leitor que não tem intimidade com o seu tema. Por isso que o glossário ele é opcional. As referências, que são obrigatórias. Qual a diferença entre referência e bibliografia? Referências são os textos, os autores que você usou no seu trabalho, na sua monografia, na sua tese, na sua dissertação, no seu artigo, tá? Que devem estar obrigatoriamente
no final do seu trabalho. E a bibliografia são aqueles autores que você leu, as obras que você usou, mas que não aparecem diretamente no seu trabalho. A referência, ela é obrigatória, a bibliografia, ela é opcional, tá? Os apêndices e os anexos. Apêndices são documentos criados pelo autor do trabalho, por você. Então, é um questionário, um roteiro de entrevista, uma tabela que você elaborou, que você coloca no final do trabalho. E os anexos são documentos que você utilizou, não vai colocar no corpo do trabalho, porque não é necessário, então você coloca no final. Apêndices e anexos também são opcionais, depende de você, do seu orientador, se vai ou não vai colocar. Então, dos elementos pós-textuais, quais são os obrigatórios? As referências são as referências. Quais são os opcionais? Glossário, bibliografia, apêndice e anexo. Fica a critério, né, de um diálogo que você vai ter com o seu orientador para saber se coloca ou não. Por fim, nós vamos falar das normas gerais para apresentação do seu trabalho, né? São coisas bem técnicas. Primeiro, papel. Via de regra, o papel utilizado ele é branco ou reciclado. Algumas instituições não aceitam papel reciclado, mas dentro desse contexto de crescimento da consciência ambiental, raramente você vai encontrar uma banca, uma instituição, uma revista que não aceite um papel reciclado, mas sempre nesse formato de A4. A digitação e o espacejamento, né? A digitação deve ser feita utilizando apenas um lado da folha, é o que nós chamamos de anverso ou frente. Tá? Nunca se digita trabalho acadêmico em frente e verso, só a frente ou só o anverso. Com tinta preta e espaçamento em meio. Em trabalho acadêmico, a não ser em algumas tabelas, em algumas figuras, que se usa tinta colorida, todo o trabalho ele é digitado com tinta preta, tá bom? E o espaçamento, 1,5, a não ser em algumas exceções como notas de rodapé, citações diretas, aquelas citações que eu retiro do texto, que são exatamente as palavras do autor. Quando eu faço isso, tá, e essa citação ultrapassa 3 linhas, eu tenho que recuar e colocar como espacejamento 1. Tá? Indicações de tabelas, ilustrações e resumo. Nesses casos, o espacejamento é 1. No corpo do texto em geral, o espacejamento é 1,5. Não é opcional, é determinação da ABNT, tá? O texto e os parágrafos devem ser justificados, um Ctrl+J. Então, aquela coisa de texto alinhado à esquerda, texto alinhado à direita, texto centralizado, isso não existe. Texto acadêmico deve ser justificado com parágrafos, tá? E entre os parágrafos, 1,5, isto é, apenas um enter, é normal, sequência normal. Nas referências bibliográficas, no final do trabalho, o espaçamento ou espacejamento, como queira chamar, tá? Como já foi citado, utiliza o espacejamento duplo entre cada citação. Então, se você vai escrever as suas referências, o espacejamento entre uma referência e outra, ele vai ser duplo. As margens, tá? A orientação sempre em papel retrato, salvo exceções de trabalhos, enfim, mas a regra é orientação em retrato, na margem esquerda 3 centímetros, na direita 2 centímetros, na superior 3 centímetros e na inferior 2 centímetros. Isso é regra, tá? Qualquer trabalho acadêmico, do trabalho didático do dia a dia a uma tese de doutorado, essas são as regras de apresentação gráfica, tá? Parágrafo vai variar de 1 a 1,5, contado a partir da margem esquerda. Então, se a margem esquerda é 3 e o seu parágrafo é de 1, no total 4. Tá? Se você optar por 1,5, no total 3 mais 1,5, 4,5. Nas citações diretas, isto é, com mais de 3 linhas, porque se a citação é direta, igual está no livro, mas só vai até 3 linhas, essa citação ela é colocada no corpo do texto, fazendo a referência ao autor, ao ano, à página, e aí eu vou colocar entre aspas.
Mas se ultrapassou 3 linhas, eu tenho que fazer um recuo. Esse recuo, ele é contado 3 centímetros da margem normal, mais 4 centímetros, ao todo 7. É aquele texto recuado. A fonte é menor do que a fonte normal, porque a normal é 12, então é 1 a menos, 11. Em algumas publicações, eles exigem 2 a menos, mas via de regra é 1 a menos, 11, com espaçamento simples, tá? A fonte padrão é 12 para todo o trabalho. Isso aqui vai variar de acordo com o periódico ou a instituição de ensino. Via de regra, o trabalho tem que ser elaborado com fonte 12 e a fonte ela é ou a Arial, que é a mais comum, ou a Times. A Arial é para trabalhos menores, com menos número de páginas. Para trabalhos com muitas páginas, usamos a Times, mas via de regra é a Arial, tá? E aí nós temos algumas exceções. Então, em todo o trabalho é 12, com exceção de, acompanha aqui comigo, citações diretas, com mais de 3 linhas, porque aí eu tenho que fazer o recuo de 7 centímetros, legendas, né? Então, se eu coloco tabela, foto, imagem, mapa, eu tenho que colocar legenda, nome das ilustrações, as fontes das ilustrações, toda fonte, toda tabela, ela tem que ser referenciada. Eu tenho que dizer de que fonte eu tirei, mesmo se a tabela foi elaborada por você, que é o autor do trabalho, você tem que colocar, né, que quem elaborou foi o autor do trabalho. Então, fonte, autor do trabalho. As tabelas, quadros e a paginação. E a fonte 10, quando eu faço nota de rodapé. O que é a nota de rodapé? É aquela nota que vem no pé da página, né? Essa nota de rodapé, ela existe porque quando eu estou elaborando o meu texto, algumas informações, né, que deve ser repassada ao leitor, ela não precisa estar no corpo do texto para não fugir ao contexto textual. Então, eu coloco na nota de rodapé. Essa nota de rodapé, ela pode ser informativa, quando eu apresento um dado, aí lá no rodapé eu apresento de onde eu tirei aquele dado ou onde o autor pode buscar mais dados sobre aquilo que eu acabei de escrever, de falar. Ou pode ser explicativa, quando eu uso um termo, por exemplo, dentro de um texto onde eu estou falando sobre questões ambientais, eu coloco que a Revolução Industrial do século XVIII, ela acelerou, ela deu início ao processo de aceleração do uso dos recursos naturais. Mas eu não quero explicar no texto o que é Revolução Industrial, porque esse não é o meu objetivo, né? E vai fugir do meu objetivo, né, falar sobre a Revolução. Então, lá na nota de rodapé, eu faço uma explicação do conceito de Revolução Industrial. E quando eu faço isso, os programas de computador, eles já nos permitem, já tem o recurso de inserir nota de rodapé. E quando eu insiro, eu coloco a fonte 10, tá? Itálico. Eu uso itálico quando eu uso termos estrangeiros. Quando eu não uso, quando a palavra não é na minha língua vernácula, eu tenho que obrigatoriamente destacar essa palavra em itálico, tá? Aí eu dei exemplo de marketing, feedback, tá? E os títulos, olha só, de acordo com a ABNT, os títulos sem indicativo numérico, isto é, os que a página não é numerada, devem ser centralizados com letra maiúscula, caixa alta. Caixa alta é letra maiúscula, caixa baixa, letra minúscula. Em que lugar do meu texto eu coloco tudo caixa alta? Quando eu trabalho com títulos. Sempre que eu trabalhar com títulos, letras maiúsculas. Então, por exemplo, eu coloquei lá errata, lista de ilustrações, lista de abreviaturas, siglas, tabela de símbolo, resumo, você vai escrever sumário, dedicatória, caixa alta, negrito e letra maiúscula. Aí eu pergunto, eu posso usar negrito em alguma palavra no texto que eu acho importante? Não. Se essa palavra não for na nossa língua, né, portuguesa, se não for na língua vernácula, eu destaco essa palavra em itálico. No mais, o texto ele tem que correr de forma normal,
ok? E as referências? As referências é a uniformização das fontes utilizadas para a realização do trabalho. São os textos que eu utilizei para a realização do meu trabalho. Livros, artigos, periódicos, de periódicos, teses, dissertações. E aí existe uma regra geral para a utilização, para a apresentação gráfica das referências. Então, para fazer essa apresentação, eu vou colocar o nome do autor, o título da obra, o número da edição, o local da publicação e a editora. Isso aqui é a regra. Via de regra, é assim que nós fazemos a apresentação gráfica. Veja só. Primeiro, o nome do autor, sempre começando pelo sobrenome em caixa alta. Isso é uma regra internacional para identificação. Então, caixa alta, sobrenome, então, o nome do autor, o nome da obra, o local, a editora e o ano. Lembrando que o nome da obra, ele tem que vir em destaque. Aí você pode destacar usando itálico ou negrito. Se você optou pelo itálico, use itálico em todas as referências. Se você optou pelo negrito, use negrito em todas as referências. Você tem a opção de escolher o destaque em itálico e negrito. Mas uma vez que você escolheu, padronize. Veja só, segundo exemplo, o nome do autor, no caso aqui a autora, começando pelo sobrenome. Só uma observação. Caso esse autor ele seja júnior, filho ou neto, nós não colocamos júnior, filho e neto. Eu preciso identificar o sobrenome. Então, na hipótese do Cristiano ser júnior, aí eu colocava Arraes Júnior ou Arraes Neto, porque neto, júnior e filho não é sobrenome, tá? É uma indicação que é a pessoa, tá? Então, veja só, o nome do autor, da autora, o livro que está destacado, tá vendo? A obra em itálico, o local, a editora e o ano. Aqui embaixo nós temos o autor, o texto, e como eu fiz um acesso eletrônico, eu coloco o link e digo quando foi que esse texto foi acessado, tá? Ele foi acessado em 5/8/2010. No ambiente virtual, vocês irão encontrar vários exemplos de citações. Citações de artigos, citações de legislação, como fazer referência a documentos históricos, por exemplo, jornais também. Então, existe no ambiente virtual e em outras obras que tratam de metodologia, diversos exemplos. Na internet você vai encontrar também sites confiáveis. O próprio site da Associação Brasileira de Normas e Técnicas. Se você tiver dúvidas, vá à fonte. Nesse caso, qual é a fonte? ABNT. Entre na página da ABNT e lá você vai encontrar qual e como deve ser, tá, a normatização de todas as partes que compõem um trabalho acadêmico. Tá? Isso aqui é uma regra geral de como deve ser a apresentação de uma referência, ok? No mais, eu me despeço de vocês, agradeço pela atenção, espero poder ter contribuído com a sua formação acadêmica. Digo mais uma vez que essa disciplina é uma disciplina instrumental, ela é a base, né? Ela é o suporte para as demais disciplinas e deixo para vocês esse pensamento de Confúcio. A humildade é a única base sólida de todas as virtudes, né? Então, caso você tenha dúvidas, não deixe de perguntar àquelas pessoas que podem te ajudar, né? Tenha humildade acadêmica. A humildade acadêmica é um passo para que você continue sempre avançando. Se nós levantarmos a bandeira de que sabemos tudo, nós ficaremos estacionados. Nós não avançaremos, tá? Então, eu deixo com vocês essa mensagem e desejo, né, que você tenha sucesso nos seus estudos, na sua vida profissional. Bons estudos e até a próxima!